Fala, meu povo! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma live do nosso canal Direito Descomplicado. Conosco já está aqui Rai, já está aqui Joy. E hoje, galera, nós vamos de fofoca. Hoje é o dia do nosso quadro E se fosse aqui, não é isso, Joyce? Joyce já deu o resub aí com o Prime. Faça que nem a Joy. Dê também o seu resub aí com o Prime para você ganhar material, para você ganhar acesso exclusivas abas do nosso Discord. E antes da gente passar a palavra para as meninas, vamos dar os recadinhos da paróquia, hein, galera? Eita, matei foi uma muriçoca aqui, legal. Meu povo, meu povo, meu povo, atenção, atenção, atenção. Nosso canal do YouTube está de vento em pompa, hein, galera? Se você ainda não conhece nosso canal, eu vou dar aí a sugestão para você entrar, para você conferir o nosso conteúdo, para você ver as aulas de resoluções de questões que nós já fizemos, que nós já resolvemos e que já estão lá, só aguardando para você é, dar aquela turbinada no seu estudo. Além disso, dicas rápidas de concursos e de direito, certo? E também tem a nossa viagem ao Japão, certo? Então dá uma olhadinha lá. Esse aqui é o link do nosso canal. Acessa www.youtube.com/professor Felipe Melo, certo? Lembrando que essa live aqui está sendo gravada e vai para o YouTube, viu, galera? Se você está assistindo a gente do YouTube, procura a gente na Twitch, certo? Para poder participar da live ao vivo, certo, galera? Que a gente manda só gravada para o YouTube, belezinha? E por falar no Discord, nós temos também este que é o nosso servidor, que é uma ferramenta ótima e gratuita para você ter acesso a editais de concursos, material de estudo. Eu estou sempre colocando tabelas, dicas rápidas e muitas outras coisas no nosso servidor do Discord. Então acessa aí nosso servidor do Discord. O link eu estou colocando aqui no chat. Ok? Vou inclusive fixar, certo? Galerinha, outra coisa, nós estamos com uma enquete para os dias de gameplay, certo? Joyce conseguiu para nós uma placa de captura e agora eu vou fazer algumas transmissões de jogos do Switch, certo? Para a gente ter um acesso maior a gamas e a jogos aí que a galera gosta bastante também, certo? E você poderá decidir, nós temos um bocado de jogo no Switch, tá? Você poderá decidir, você poderá votar no jogo que você mais quer que a gente jogue aqui ao vivo para você dar uma olhadinha, certo? O link da enquete para os dias de gameplay também estou colocando aqui para você acessar, certo? A título de informação, em primeiro lugar na enquete está o jogo do Nintendinho Zelda 2 The Adventure of Link. O segundo
jogo de The Legend of Zelda, certo? Estão empatados em segundo lugar com 6 votos. O jogo do Switch, Fire Emblem Three Houses. O jogo do Game Boy Advance, Fire Emblem. E o jogo do Switch, Fire Emblem Engage. Certo? Você poderá votar para desempatar. E estão empatados em terceiro lugar o jogo multiplataforma Final Fantasy VIII Remastered, o jogo do Switch The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, o jogo do Nintendo 64 The Legend of Zelda Ocarina of Time e só esses, certo? Então vai lá, dá a sua opinião, vota, certo? E escolhe aí qual jogo que você quer que a gente jogue nos dias de gameplay, certo? Vamos agora mudar de tela e chamar as nossas participantes de hoje do quadro das fofocas. Deixa só eu desmutar aqui meu Discord. Vamos lá. Muito bem, minha gente. Conosco temos aqui a Joy Black, do canal Joy Black. Vamos dar o SH dela. Aí eu. E nós temos também a Rai Fernandes, do canal Rai Fernandes. É isso? Rai, underline Fernan, underline Des. Ela tem um canal, ela só não sabe ainda que tem. Não é isso, Rai? E galera, Ela hoje... não tá afim de falar, não. Não tá afim de falar, tá só afim de acompanhar. Muito bem. Hoje, galera, nós temos o seguinte tema, capítulo 9 do nosso podcast sobre as coisas, os casos Podcast. cabulosos. Os casos cabulosos que a Joyce vai procurar no Reddit. Joyce, assídua leitora do Reddit, certo? Cadê? Meu microfone tá funcionando? Agora tá. Agora tá. Ah, desculpe. Eu falei. Joyce, assídua leitora do Reddit, certo? Nem um pouco fofoqueira, ela vai à procura dos casos mais cabulosos que ela pode encontrar. E, como vocês sabem, o Reddit é um fórum que tem em tudo quanto é canto. Mas nós vamos comentar esses casos como se eles estivessem acontecendo aqui no Brasil. Por isso que nós chamamos de esse quadro de E se fosse aqui. Mas quem somos nós para julgar, não é mesmo, meninas? Nem? Nós Muito bem. estamos aqui para julgar. Pois é. Não somos ninguém, mas a gente julga E assim mesmo, né? nós não estamos criando falha em nada. A falha já tá lá. A gente só só tá comenta. apontando. Pois é. O tema de hoje, com paz assim, eu queria ser o Batman, né? Para bom entendedor, meia palavra baixa, né? Se você sabe, toda a história de origem do Batman, ela funciona da mesma forma, certo? E aí, Joyce, o que é que temos aí com esses pais maravilhindos que andam agindo por aí? Fala, Lua! Lua Mits daqui a alguns dias estará em Natal. Aê! E Também amamos você, meu amor. Seja bem-vinda. Será bem-vinda. Vamos lá? Vamos, o que é que temos aí? Pais maravilhosos, não é isso, Joyce? Exato. Vamos lá. Primeira história. Hum. Minha mãe me pediu para cuidar dos meus irmãos por uma semana. Já se passaram 9 semanas. Poxa, meu Deus. Posso? prossiga. Pode. Minha mãe saiu 2 dias antes do Natal e me mandou uma mensagem 12 horas depois dizendo que ficaria fora por uma semana e que eu ficaria com os meus irmãos. Ela não voltou desde então. Então, quase 9 semanas. Eu já ouvi falar dela 3 vezes e ela está dizendo que não voltará tão cedo, apenas continua enviando dinheiro. Meus irmãos têm 16, 13, 12, 9 e 7 anos. Vixe. Estou sobrevivendo cuidando das crianças sozinha e, para ser sincera, não mudou muita coisa, porque de qualquer maneira fazia a maior parte disso quando minha mãe estava aqui.
Moramos com nossa avó, mas ela também não ajuda com eles. E meus irmãos mais velhos já se mudaram há muito tempo. E é menino, viu? É menino. Meu Deus. Não é isso. Qual a idade que tem Acho. dizendo aí? Até agora ela não disse a idade dela, não. Hum. Acho que minha pergunta é: o desaparecimento de minha mãe é um problema sério legalmente e com os serviços sociais? Não quero arriscar que as crianças vão para os abrigos. Já vivi isso quando eu era mais jovem. Então não contei a ninguém que ela foi embora. Estou com medo do que acontecerá se as pessoas descobrirem, então não quero nem fazer a pergunta. Aí assim, o comentarista. Aí tem uns comentários, aqui eu vou só resumir. Um comentarista perguntou se, né, para a moça, se a mãe tem algum tipo de benefício que pode ser útil para os filhos, e se o pai está presente ou não. E se a moça souber quais são as responsabilidades que ela tem com seus irmãos. Aí ela respondeu o seguinte: não tenho nenhum benefício, nem sei como posso conseguir isso. Presumo que viria com tutela legal. Acho que sim, mas não sei os detalhes ou quanto. Ela passa por fases falando sobre essas coisas, mas também mente muito. Ela alegou que não recebe nada do governo, mas também alegou que recebe milhares do nosso pai, o que é impossível, porque ele é a definição de um desastre de trem. E não sei quando ele conseguiu um emprego. O que aconteceria se eles se machucassem sob meus cuidados? Não tenho acesso a esse tipo de coisa até onde sei. Vivemos numa pequena cidade rural com acesso mínimo a muitos serviços como esse. Estou tentando descobrir, mas não estou tendo muita sorte. Posso ganhar entre 4 e 5 mil por mês, dependendo dos turnos que eu posso fazer. Ultimamente só posso trabalhar 30 horas por semana quando as crianças estão na escola. Por isso não posso ganhar tanto, mas minha mãe envia um dinheiro e minha avó cobre a maioria das contas. Por isso não tem uma quantidade enorme de despesas. Comida para 5 crianças é muito, mas estou bem até agora, posso economizar uma pequena quantia. Comida barra roupas deve ficar bem. Eu me preocupo principalmente com o aniversário e outras despesas grandes como essa. Mas é por isso que eu estou tentando economizar o máximo possível para esse momento. Bom, Não tenho nem ideia, calma, de onde meu pai está. Não ouvimos falar dele há cerca de 5 anos. Houve algumas alegações graves de abuso por parte de meus irmãos mais velhos e ele não foi visto desde então. Antes disso, ele ia e vinha. As diferenças de idade entre meus irmãos são as épocas em que ele desapareceu. E ele desaparecia às vezes por anos. Depois que reaparecia, eles tinham mais alguns filhos. Quero mantê-los aqui conosco. Então, realmente só preciso de conselhos sobre como fazer isso. Deixá-los ir para cuidado, no caso para um abrigo, né? Me mataria. Então, não é realmente o conselho que estou procurando. Mas eu entendo porque todo mundo está dizendo isso. Pronto. bom, primeira coisa que a gente chama atenção aí, né? A pessoa trabalha, né? Então acredita-se que essa pessoa que está postando, ela deve ter pelo menos idade laborativa, né? Que aqui no Brasil seria de 14 anos na condição de menor aprendiz, certo? Ou se ele tem um emprego fixo, né, com carteira Ela, assinada, ela tem um emprego fixo com carteira assinada, é, a idade seria de 16 anos, né, para a pessoa trabalhar, evidentemente, com a autorização dos pais. Então, esse detalhe, ele ficou um pouco nebuloso, certo? A gente não sabe, mas assim, pelo que foi falado, eu dá a entender, né, que se trata de uma pessoa maior de idade, pelo menos maior de 18 anos, né? Não tão maior, mas deve ter aí seus 18, talvez 20 e poucos anos, né? É o que parece, certo? eu não sei se em algum momento ela comenta, mas eu acho que ela deve ter entre 19 e 20 mesmo. Pronto. Então, o que que acontece? Quando o Joyce começou a falar, viu, gente? Eu já procurei aqui na legislação penal, certo? Existe um crime previsto no artigo 133 do Código Penal, chamado abandono de incapaz, certo? Por que que a lei ela usa o termo abandono de incapaz e não abandono de filho ou abandono de dependente ou alguma coisa assim do tipo, certo? Porque o termo abandono de incapaz permite que o crime ele seja bem abrangente, certo? Incapaz é qualquer pessoa que está sob a sua tutela, certo? Por isso que a ideia de abandonar, né? Você só pode abandonar se a pessoa tiver sob sua tutela. Se ela não tiver sobre a sua tutela, você não abandona. Concordam? Sim. Uhum. Então, quando ele fala de incapaz, certo? Ele inclui não apenas
os filhos menores de idade como qualquer pessoa que seja interditado, que seja declarado incapaz, certo? Então, aí vai para as pessoas com idade muito avançada que já foram interditadas, vão para as pessoas que têm algum tipo de deficiência mental, certo? Que limitem muito a condição, né, a vida civil dessas pessoas. Enfim, né? Percebam que é um termo abrangente, certo? Eu vou ler o artigo só para vocês saberem. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos. Certo? Então, aqui no Brasil já seria considerado crime por parte dessa mãe. Certo? Aí vem a seguinte questão. A mãe, ela parece estar mandando algum tipo de ajuda de custo, né? Para o irmão tomar conta, certo? Isso não impede, né? Como é que se diz? Não desqualifica o crime de abandono de incapaz, certo? Então, mesmo que a pessoa esteja mandando aí uma ajuda de custo, isso aí não faz a coisa deixar de ser crime, certo? Ela apenas está dando alguma condição, certo, da pessoa sobreviver. Condição essa que, pelo relato até do filho, né, que acabou assumindo aí essa função de tutor, né, parece não ser nem suficiente para todas as necessidades, certo? Então, galera, é, existe aí um motivo, né? Não existe aí um motivo para esse abandono, certo? A pessoa simplesmente quis viver a vida e deixou sob a responsabilidade do irmão, certo? Cuidar dos outros filhos, certo? E aí ele pergunta: e essas crianças, elas iriam para um abrigo? Olha, aqui no Brasil, certo? Eu gosto da lei brasileira no tocante ao direito da infância e juventude, certo? Porque eu acho que ela é mais, como é que eu posso dizer, bem trabalhada. No geral, ela é mais bem trabalhada, certo? É, o abrigo, ele existe no ordenamento jurídico brasileiro, tá certo? O abrigo existe, tá? Então a pessoa ela pode acabar indo para o abrigo, certo? Contudo, o abrigo é a última opção, certo? O abrigo é a última opção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele define uma prioridade, certo? Uma prioridade onde o juiz ele tem uma certa liberdade de ignorar conforme as particularidades do caso, certo? Então, preferencialmente, a criança ela vai ficar no que ele chama de família reduzida. O que é família reduzida? Família reduzida é pai, mãe, irmãos. Isso é família reduzida, certo? Ou como muita gente gosta de dizer, pelo menos aqui no Nordeste a gente chama de lá em casa, né? Lá em casa é o quê? Pai, mãe e irmãos, certo? Essa é o que a gente chama de família reduzida, tá? Quando o juiz ele percebe que a criança ela não tem condições de ficar dentro da família reduzida, certo? Ela vai procurar um local para a criança ficar dentro da família ampliada, certo? O que é família ampliada? Tudo que fizer parte da família que não for família reduzida é família ampliada. Então, tios, primos, né? Que mais? Sobrinhos, de repente, né? Avô, avó. Tudo isso é família ampliada, certo? Então, primeiro a criança vai ficar na família reduzida, certo? Viu que é difícil, complicado ficar na reduzida, vamos para a família ampliada. Agora, a família ampliada, pessoal, ela não tem a obrigação com relação à criança, a priori não, certo? Então, a criança, ela vai ficar na família ampliada. Primeiro, o juiz ele tem que ver se tem condição, né, da criança ficar, certo? De repente, a criança ela não tem
proximidade com a família ampliada, ela não gosta da família ampliada, ela não se dá bem com a família ampliada, ela tem algum problema com relação à família ampliada, certo? E além disso, a pessoa da família ampliada ela tem que querer ficar com a criança, certo? Então é um misto de querer e poder, certo? Então, a pessoa tem que provar que quer e provar que pode. Provar que quer é fácil, né? Se eu quero, pronto, provei que quero, certo? Agora eu posso. Aí são outros 500. Valeu, Rai! Muito obrigado pelos bits, certo? Aí, Aí com essa comprovação, né? Se houver mais de um que queira ficar com a criança, certo? O juiz ele pode analisar qual deles tem a melhor condição de exercer a guarda da criança, certo? Agora, não obstante a isso, o juiz ele pode deferir, em razão do outro, certo? Um direito de visita. Ou pode haver, inclusive, também uma guarda compartilhada, certo? Guarda compartilhada ela não acontece somente entre pai e mãe, não. Ela pode acontecer entre tio e tia, certo? Tipo assim, tio e tia, né? Irmãos, não tio e tia, marido e mulher, certo? Não sei, assim, quem tá nos assistindo pode achar esquisito o que eu tô dizendo, mas é porque aqui no Nordeste, o cônjuge dos tios, a gente também chama de tio, certo? Então, o marido da minha tia, né? O, E a esposa do meu tio, eu também chamo de tio, também chamo de tia. É bem comum aqui, certo? Então, assim, pode haver uma guarda compartilhada, inclusive se o juiz ele entender que isso vai ser bom para a administração da vida da criança, certo? O bacana da lei da infância e juventude aqui no Brasil é que ela goza de uma certa elasticidade, tá certo? Isso permite que o juiz ele decida o melhor possível, certo? Para a criança, entendeu? Agora, abrigo. Pronto. Aí, qual é a situação que levaria a criança para o abrigo? Se esse irmão não tivesse condições de criar a criança, se o pai não tivesse condições de criar a criança, ou como foi dito aí no caso, não se sabe onde ele está, né? Se não há ninguém na família ampliada que tenha interesse ou condições de criar a criança, aí a criança vai para o abrigo, certo? E de fato, gente, pelo que eu tô vendo aí, né? O que esse cara falou é que a situação dos abrigos lá nos States não parece ser muito diferente da situação dos abrigos aqui, não. Infelizmente, os abrigos, os locais onde essas crianças elas ficam, né? Elas são acolhidas, não são exatamente os melhores locais para essas crianças ficarem, não. Sendo bem sincero. É sem falar que existe também a situação de que quando a criança ela atinge, né, os 18 anos, ela é convidada a se retirar, né? Então, fica desamparada de toda forma, certo? Então, por isso que o abrigo é sempre a última opção, entendeu? Aqui no Brasil, pelo menos, o abrigo é sempre a última opção, certo? Então, a priori, né, a rigor, não sei se Joyce vai trazer mais detalhes aí. Resumindo a situação, se esse menino maior, né? Se ele for maior de 18 é anos. uma moça, oxe. Desculpe, essa moça. Não sei por que eu achei que ele era um rapaz. Mas enfim, essa moça. Se fosse um rapaz também poderia, né? Só pra deixar isso claro, certo? Ele maior de 18 anos ou ela maior de 18 anos poderia ser o tutor das crianças, certo? E ser responsável por elas até que elas atingissem a maioridade. Independentemente disso, certo? Existe o crime do artigo 133, certo? E pode ser requerido inclusive uma pensão alimentícia,
onde essa mãe vai precisar pagar, certo? Um determinado valor, tá? Enfim, tem um bocado de situações aí que se aplicariam de forma inclusive independente, certo? Dúvidas? Não, Tá claro? Tá muito claro? Yep. tá. Joyce, tem mais algum detalhe aí pra gente desvendar Tem. esse caso? Vai lá. Atualização 1. Falei com minha mãe ao telefone e disse a ela que quero que ela me dê a custódia das crianças, já que ela se recusa a voltar ou dizer quando voltará. E eu não aguento mais suas besteiras. Discutimos por cerca de 1 hora, mas no final ela disse que faria isso depois que eu disse a ela que eu ia chamar a polícia. Antes de falar com ela, falei com um advogado e devo conseguir a tutela legal por meio de uma ordem parental que será levada a tribunal. Meu irmão de 22 anos disse que iria se mudar para casa e me ajudar, com a condição de que minha mãe não voltasse, pois ele se recusa a ficar perto dela. Sua renda e contribuição vão ajudar muito, e ele parece muito sério sobre querer se envolver com a criação das crianças, especialmente do nosso irmão mais novo, pois ele precisa de um modelo masculino. Se não conseguirmos a custódia, então minha avó deveria conseguir. De qualquer forma, é muito provável que minha mãe mantenha a custódia, a menos que de repente decida que se importa. Aposto minha vida que ela nunca dará a mínima. Conseguir a custódia legal é o resultado que desejo, então estou aliviada por parecer uma possibilidade real. Agora estou apenas tentando fazer uma revisão total de tudo com as crianças, porque acho que elas precisam de muito mais estrutura, disciplina, regras e rotina do que tinham até agora. Percebi que realmente não sei nada sobre bons pais, então tenho muito que aprender. Talvez eu consiga alguns livros. Até agora nossa casa tem sido mais como uma casa compartilhada, com todos fazendo o que querem, correndo selvagemente, em vez de alguém realmente guiando as crianças. Eu cresci ainda mais selvagem e não acho que seja uma boa maneira de ser criado. Então estou iniciando uma rotina de banho e hora de dormir para os dois mais novos e um toque de recolher para os adolescentes. Porque o garoto de 12 anos anda de skate e só aparece de novo por volta das 22 horas de uma noite no meio da semana. Também tenho dado a eles uma comida muito melhor do que normalmente dão e tem sido difícil fazê-los comer de forma saudável, mas já fizemos muitos progressos. Qualquer conselho sobre como estabelecer regras seria bem-vindo, mas acho que será, pois não acho que será fácil e nunca tive nenhum tipo de modelo de pai e mãe real em minha vida. Aí ela continua fazendo, tem muitas atualizações essas histórias. Eu só vou falar aqui de uma coisa que eu coloquei aqui na atualização que eu acho que é interessante, que eu não, né, que é um negócio lá do modelo de lei deles. Tem uma diferença de tutela. Tem o parentesco, que chama-se kinship, de K-I-N, Kind, certo? de Kind gentil. Gentileza, isso. né? Ou também de parentesco, se eu não me engano. Hum. E que é melhor para eles financeiramente, e tem a tutela legal, que é guardianship. Então tem esses dois tipos. Um que só pode ser conseguido pelos parentes, que é esse kinship, e tem o de tutela legal, que pode ser qualquer pessoa, que é o guardianship, né? Sei. Então parece que para eles financeiramente melhor para obter coisas dos estados é o kinship, né? O de parentesco. Aí ela disse que tem mais uma irmã mais velha que vai ajudar enviando dinheiro, mas não vai se envolver além disso. Ela tá tendo muito problema com a de 16 anos, que diz que odeia ela e tá tentando sempre assumir o controle de tudo, né? Então elas estão sempre brigando. Aí tem a de 7 anos, ela falando que tá tendo problema para dormir, só dorme se for com ela. O de 13 e o de 9, ela diz que são mais fáceis, e o de 12 só ouve o irmão, né? Só ouve o homem. Hum. O. Aí ela tem uma atualização 3 meses depois, que ela conseguiu a aprovação provisória do kinship, né? Do parentesco, e vistoria alimentar. Desculpe, vistoria domiciliar, né? Dos assistentes sociais, né? Uhum. Aí ela conta que já recebeu o primeiro pagamento, né? E disse que a mãe não contata ela há algum tempo, que achou que ela poderia aparecer no feriado de Páscoa, que é quando ela sente falta do pai, e é que ela volta. Nota, ela não sente falta dos filhos, sente falta do pai deles, né? Do homem. Mas ela não foi.
Aí ela falando os problemas com a criança, que eu, para não ficar muito longo, tô só resumindo. Sei. E ela teve uma divergência com o irmão, porque o irmão acha que bater tá tudo bem, né, para disciplinar, e ela não, e ela discorda, né? E assim, tiveram problemas de saúde com o intestino, as crianças com o intestino preso por causa de alimentação. Então assim, o resto é é só ela falando, pronto. Ela fala que ela descobriu que a mais velha estava falando com a mãe pelo celular, pedindo para a mãe voltar, e a mãe disse que não volta, que a culpa é da filha, que pensa que é uma mãe melhor do que ela. Então por isso que tá tendo os Além do mais, a alienação parental, né? é, além dos outros problemas. Ah, sim, as crianças não foram vacinadas. Ela também fala sobre isso. Então o resto é mais problemas com relação a botar no rumo, mas ela conseguiu o parentesco, né, o carne chip, e já tá recebendo dinheiro e tá conseguindo, com a ajuda do irmão e da outra irmã mais velha, cuidar das crianças até agora. Eu não sei que diferença é essa de guarda, mas assim, aqui nós temos a tutela e temos a curatela, né? Eu não sei se tem a ver com essa diferença lá nos States, mas assim, a tutela, gente, geralmente é utilizada para pessoas que têm incapacidade relativa, certo? Ou seja, os adolescentes, né, a partir dos 16 anos têm incapacidade relativa, certo? Já a curatela geralmente se dá para pessoa que tem problemas, é, vamos dizer assim, que a tornam absolutamente incapazes, certo? No caso desse, certo, não há muita diferença, certo, entre um e outro. A diferença é que a pessoa que é tutelada, ela vai assinar junto, vamos dizer assim, né, nos atos da vida civil. E a pessoa que é curatelada, ela é totalmente representada. Acho que a gente até já falou disso aqui em algumas das nossas aulas. A diferença entre tutela e curatela, certo? Não é novidade aqui para ninguém, certo? Mas assim, aqui eu acredito que ela conseguiria, certo? Até uma guarda compartilhada, certo? É importante dizer isso, guarda Com a mãe que compartilhada. abandonou? Não com a mãe, com outro irmão, Ah, tá. entendeu? Porque a guarda Mas o compartilhada, irmão tá morando com eles, a outra irmã não quer saber, só tá mandando dinheiro. certo, mas não tem uma que tá apostando a história? É a que tá contando. Pronto, a que tá contando, ela pode ter a guarda compartilhada com o irmão que tá morando. É isso que eu tô Ah, querendo entendi, dizer, entendi. tá Ah, entendendo? entendi, entendi. Porque, gente, a guarda compartilhada, ela é muito usada com pai e mãe, tá certo? Mas ela pode ser usada, ela pode ser compartilhada com qualquer pessoa, certo? Inclusive, você pode ter uma guarda compartilhada de 3 pessoas. Não é nada comum, certo? Mas você pode ter de repente pai, mãe, avô, avó, certo? É raro, é estranho, devo dizer. O juiz ele vai querer saber pra quê, né? Se já tem pai e mãe, pra quê você colocar uma terceira pessoa, né? Mas, por exemplo, eu já vi situação, até lá no núcleo de prática jurídica mesmo, certo? Onde a gente colocou a guarda pro pai, pra mãe e pra irmã mais velha. Tá entendendo? Ou seja, era uma guarda tripla, certo? Era um caso até parecido com esse aí, Rai e Joyce. Mas a diferença é que a guarda ela foi transferida para a filha mais velha a pedido da própria mãe, certo? Então foi uma coisa interessante da gente ter visto. Não é comum, repito, certo? Mas não é impossível, né? No direito civil, o que não está proibido, de certa forma, está permitido, né? Existe sempre isso. E assim, o que está acontecendo aí, gente, né, se é que o que essa mulher está falando é verdade, né? Que isso a gente também precisa ter esse cuidado. Mas assim,
Se for mesmo verdade o que está acontecendo, essa mãe pode perder a guarda facilmente, né? Se ela tiver como provar dependendo do quão fácil ela tenha como provar isso, né? Ela pode acabar perdendo na, na em sede de tutela antecipada, né? Em sede liminar, entendeu? Poderia ser uma ação de destituição do poder familiar, certo? E aí essas crianças e os adolescentes ficariam sob a tutela dos irmãos, certo? E os pais perderiam totalmente o poder, certo? Perderiam totalmente o poder de pai e figurariam apenas para fins de herança mesmo, entendeu? Não seriam mais pais, eles não seriam mais filhos, seriam herdeiros, basicamente, certo? Dúvidas aí? Nope. Não, não. Podemos para a próxima? Podemos. Rai, quer fazer algum comentário? É, eu vou dizer para você que eu acho que essa história é fake, porque ela é muito absurda. Pior que nos Estados Unidos é comum, principalmente nos lugares do cinturão bíblico, ter essa quantidade de filho aí. E, pelo que eu conheço do Reddit, essa é a história menos absurda que eu vi. Ela não é assim, Ela é esdrúxula. ela não é esdrúxula porque assim, é, Oi, Shanks. pode acontecer, né? Eu não duvido nada. Tá entendendo? Poder acontecer não faz com que ela não seja esdrúxula. Sim, Não, ela é ela é absurda, esdrúxula, ela é mas eu não acho que absurda, ela é fake, não. mas falsa É é absurda. diferente. Pior que tem esse tipo de gente mesmo, né? E nos Estados Unidos só tem gente doida mesmo. A próxima. Podemos ir para a próxima? Vamos para a próxima. Vamos lá. Meu marido quase matou nosso bebê e minha filha pequena o salvou. Vamos lá. Olá, Reddit. Preciso compartilhar essa história porque ainda estou tremendo com tudo que aconteceu. Tenho 25 anos e estou com meu marido, que tem 30, desde 2018. Temos uma menina de 3 anos e um menino recém-nascido. Mas essa noite as coisas... Mas esta noite quase tudo acabou. Meu marido sempre teve dificuldade para prestar atenção, mas nunca pensei que chegaria a esse ponto. Nosso bairro é muito movimentado, com carros passando em alta velocidade a qualquer hora do dia. Eu estava dobrando roupas quando ouvi nossa filha gritando: Papai, socorro! Esse tom me fez largar tudo e correr para o lado de fora. O que eu vi fez meu sangue gelar. Nosso recém-nascido em seu carrinho, cambaleando em direção à rua movimentada. Gritei e corri até ele, mal parando o carrinho a tempo. As mãos e os joelhos da minha filha ficaram arranhados porque ela tropeçou tentando correr atrás do carrinho. Peguei meu bebê com o coração batendo forte e procurei por meu marido. Ele não estava olhando, estava conversando com os vizinhos, completamente alheio. A raiva que senti foi diferente de tudo que já experimentei. Fui até ele gritando. Ele pareceu chocado a princípio, mas depois percebeu o que caso aconteceu. As desculpas e as lágrimas jorraram, mas já era tarde demais. Eu não conseguia entender como ele poderia ser tão descuidado, tão cego aos gritos de nossa filha e ao carrinho rolando. Arrumei as crianças e fui embora, ficando com os meus pais. Eles estão do meu lado, mas meu marido continua mandando mensagens de texto, implorando perdão, chamando isso de erro honesto. Mas eu não consigo me livrar do terror de quase perder meu bebê porque ele não conseguiu se concentrar por um único segundo. Minha filha se machucou no processo porque ele não conseguia prestar atenção. Quase perdi meu filho porque ele não conseguia prestar atenção. Não consigo parar de chorar. Eu me sinto tão culpada. Eu gostaria que tudo isso nunca tivesse acontecido. Desculpe, é um post curto, eu só quero segurar meus bebês e não consigo parar de me tremer toda. E se eu estivesse apenas um segundo atrasada, estaria planejando um funeral? E a razão pela qual saí de casa em vez dele E a razão pela qual saí da casa em vez dele foi porque eu dei aquela casa. Não me sinto segura com todo o trânsito e as crianças e eu estava certa. É a casa de trabalho do meu marido. Eu não posso... E eu também não posso correr. Fiz uma cesariana há menos de 6 semanas. Isso ela estava de cesárea, viu? Vixe, abriu. Muitas pessoas estão dizendo porque eu não estava cuidando das crianças.
Eu estava lavando suas roupas, como toda mãe faz. O pai os leva para passear, para ter um tempo de vínculo com eles. Isso foi ideia dele. Isso nunca aconteceu antes. Como eu deveria saber? E as pessoas estão dizendo que eu não tomei cuidado? Eu não sou a mãe dele, ele tem 30 anos. Estou farta de pessoas agindo como se eu tivesse cuidado do meu próprio marido, enquanto eu literalmente tenho um recém-nascido e estou me recuperando de uma cesariana que rasguei meus pontos para poder pegar meu bebê. Não importa se é o TDAH dele. O tribunal também não se importaria. Se ele matasse meu filho, ele teria ido para a prisão de qualquer maneira. E aí, Elvis? Gente, estamos aí diante de uma situação de uma mãe que é sempre responsabilizada pelos erros do pai, né? Vocês perceberam? Faz o mínimo e O pai faz ganha o, todos o os pai, o créditos. pai faz o mínimo e é um grande pai, né? A mãe faz o máximo É, e mesmo assim não consegue ser uma boa mãe. É não impressionante. não é suficiente. Ah, antes da gente continuar, deixa eu dar um alô aqui pro nosso amigo Pontifex, que está novamente aqui no apoio. Valeu, Pontifex! Já dei o SH dele para vocês conhecerem aí o canal dele, viu, galera? Depois dá uma passadinha lá, ok? Enfim, é... realmente, olhe, mas o cara tem TDAH, o cara tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Gente, existe um limite para certas coisas, certo? Eu acho que esse pai ele precisa, né? Se a mãe ela já estava envolvida até em outra atividade, certo? E ele estava para observar, né, as crianças, o que aconteceu, por que que ele não observou, certo? E pelo que eu tô vendo aí, é uma situação, pareceu um caso recorrente, né? Não foi um piti de uma vez, né? É, Pelo que ela nunca é, né? Nunca é. Quando a mulher ela faz, né, tem uma reação dessa é porque ela já vem suportando há algum tempo, certo? Já vem suportando há algum tempo. É impressionante a discrepância com o qual as mulheres são tratadas é, na criação das crianças, certo? É muito fácil ser um bom pai. É Você impressionante. paga R$ 200 por mês e tirar uma foto com o menino aos domingos e postar no Instagram já faz você ser um grande pai. Pois é. pois é. Você Ainda quiser, vai ter gente que vai defender dizendo, ainda faz mais do que a maioria. se você quiser ser um bom pai, assim, que alguém diga que você é um bom pai, troca a fralda do seu filho uma vez só. Aí todo mundo vai Meu dizer que você Deus, é um bom pai. ele postou fralda do menino aquela vez. Teve uma vez que Cleiton, a Rafaela estava trabalhando, Cleiton quem levou o Murilo pro pediatra. Todo mundo se espantou quando ele chegou lá com o menino. Pois é. Porque os pais não costumam fazer isso. Ele estava só fazendo o básico, ser pai. É. E assim, é sempre bom a gente deixar muito claro, tá, pessoal, que a responsabilidade é a mesma, certo? Então, pense que se você diz que um pai é um bom pai porque ele cuida, a mãe, ela também é uma boa mãe porque ela cuida, certo? Se um pai é um bom pai porque ele faz o que tem que fazer, a mãe também é uma boa mãe porque ela faz o que tem que fazer, certo? Chegou aqui a nossa nova seguidora, Isis Sociolari. Seja bem-vinda, Isis. Tudo bem? A Osh, me diga uma coisa. No Brasil, juridicamente falando, esse pai poderia responder a quê? Olha, vamos lá. Homicídio não teve, né? Também ele não tentou. Não existe tentativa de homicídio culposo. Eu sempre digo isso, certo? O crime, pessoal, é sempre bom a gente dizer. Crime só é punível na forma tentada quando existe previsão legal. Se não tem previsão legal, certo? Então ele não é punível na forma tentada, certo? Negligência não se enquadra, não. Pode ser um caso de negligência, né?
Deixa eu ver aqui no Código Penal onde é que a gente poderia encaixar. Crime culposo. Pronto, é isso. Crime culposo, viu, gente? Só existe penalidade de crime culposo quando existe previsão legal. Certo? A rigor, eu pensei em encaixar na parte do abandono. Não sei. Talvez dano. Crime de dano. Eu ainda acho que negligência é melhor. Mas negligência não é um crime. Aí é que tá. Negligência é um dos elementos da culpa. É diferente. Mas, por exemplo, eu vou contar a atualização do caso daqui a pouco. No caso, ela poderia alegar essa negligência para, por exemplo, no caso de uma separação, ela ficar com a guarda. Talvez. Então quer dizer Agora, que no Brasil não teria punição para ele. olha, punição do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito penal, eu penso que não. Certo? Agora, do ponto de vista do direito civil e do direito de família, nós temos aí uma carta cheia, tá entendendo? O que é que ela poderia fazer, né? Se essa mulher chegasse no meu escritório hoje, certo? Com essa história, certo? Eu poderia atender ela, porque eu não faço direito penal, né? Não trabalho com direito penal, mas eu poderia atender ela dizendo o seguinte, que se ela tiver como comprovar essas situações, certo? E não adianta você dizer, a minha prova é o post do Reddit. Isso não é prova, certo? Tem que haver como é que se diz? A comprovação da situação, né? Isso é um pouco complicado. Mas eu acredito que ela deve ter alguma prova, ainda que seja circunstancial. Tá entendendo? É, de que esse pai não tem condição. Quer o spoiler, ela tem prova. A câmera do vizinho pegou. Ela vai Ah, falar então, disso no então, próximo post. então, então temos aí uma prova muito boa, certo? Mas aí o que é que a gente poderia fazer? A gente poderia pedir que as visitas elas fossem supervisionadas, certo? Porque um pai desse, a priori, não tem condição de ficar sozinho com a criança. Vamos ser sinceros com isso, né? Já pensou? Então essas visitas elas iam ter que ser supervisionadas, certo? Tinha que ter uma pessoa da confiança da mãe para supervisionar esse tipo de contato que a criança tem direito de ter com o pai. Sim, é direito da criança. Tá entendendo? Então o pai tem direito de ter contato com a criança. E a criança tem direito de ter o pai presente. Certo? Pelo que eu tô vendo aí, né? Esse caso não foi um caso onde o pai ele deliberadamente quis ter algo, quis que a criança se machucasse. Tá entendendo? Não parece ter sido esse o caso. A menos que de repente Joyce tenha alguma atualização aí que queira falar para nós e que nos mostre o contrário, né? É só um cara que é sem noção, certo? Um cara sem noção para a parte do direito civil, certo? É um prato cheio. Agora, para a parte do direito penal, nem sempre. Tá entendendo? Eu tô ainda com o Código Penal aqui aberto, tentando procurar alguma coisa que se enquadrasse nessa situação, mas assim, talvez lesão corporal, né? Lesão corporal de natureza culposa existe, tá entendendo? Mas assim, para o direito penal, não, certo? Eu tava pensando assim no crime de dano, mas o crime de dano é muito material, tá entendendo? Lesão corporal é mais para a integridade física da pessoa, enquanto que dano é mais para os bens da pessoa, né? Destruir, inutilizar, deteriorar coisa alheia. Talvez violência doméstica, né? Vamos pensar em violência doméstica? Vamos abrir aqui a Lei Maria da Penha. Vamos ver, talvez. Eu tô tentando fazer um encaixe, tá, galera? Que é uma coisa assim bem
forçada, né? Mas vamos tentar, né? Rai me deu esse desafio, eu quero ver se eu consigo. Ai, Rai, não pensa. Olha, Eu disse, eu sou inocente. olha quem tá aí, olha. Nosso filho. Ixi, Maria, Shanks! Olha. O bichinho. Gente, esse é Shanks. Cara, esse gato não gosta de ser pego mesmo. Vamos lá. Se vocês lerem, galera, o artigo 7º da Lei Maria da Penha, vocês vão encontrar o seguinte texto. Artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Aí aqui nós vamos tentar encaixar a conduta desse pai, certo? Primeiro, violência física entendida como Criança linda. qualquer conduta que ofenda sua integridade ou sua saúde corporal. Não é o caso, certo? 2. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, certo? Diminuição da autoestima ou que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento ou que lhe vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, medidas, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição costumais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação. Com algum esforço, a gente pode encaixar aqui nesse inciso 2. Vou já ler aqui os comentários do pessoal, tá, gente? Violência sexual não é. Patrimonial também não. Violência moral, calúnia, injúria, difamação, a não ser que ele também esteja falando mal dela como mãe, né? Mas assim, é porque geralmente esse tipo de comportamento que Joyce relatou aí, certo? Ele casa um pouco com violência psicológica, certo? E às vezes é totalmente independente. Eu peguei um caso lá no escritório que eu tenho uma pessoa que aparentemente é um bom pai. Aparentemente, né? Ou pelo menos tem a melhor das intenções. Aparentemente. Certo? Mas é um péssimo marido. Aparentemente. Mas é um péssimo marido, né? Na minha opinião, a permanência dessa pessoa com o filho ou filha, não vou dizer aqui, é extremamente prejudicial, certo? E a minha atuação está sendo para separar ele do filho, mesmo sabendo que isso pode causar danos à criança. Mas eu acho que os danos causados pela separação do pai com o filho são menores do que os danos que o pai pode causar inadvertidamente ao filho. Quando o Joyce falou desse caso aí, eu lembrei muito dessa questão que eu estou atuando. Certo? Eu acho que o pai não faz por mal, mas a presença do pai com as crianças é prejudicial. Tá entendendo? Uhum. Vamos ler aqui os comentários. Isis, vou chamar de Isis, tá? Não sei como não conhecia esse canal antes. É porque, Isis, aqui é aula para concurso, geralmente, né? Eu faço gameplay de segunda e terça, geralmente. Hoje eu troquei, porque a pessoa que ia me ajudar a fazer o teste com a placa de captura não veio, né? Que é um amigo meu. Aí eu disse, não, vamos. Se ele vier amanhã, amanhã também tem outras coisas para resolver de noite. Aí se eu tiver que cancelar uma live, eu prefiro cancelar uma live de jogo, certo? Aí eu trouxe a fofoca para hoje, mas geralmente as fofocas são na quarta-feira, certo? Aí quinta e sexta, aula expositiva e sábado resolução de questões, certo? A gente sempre trabalha uma disciplina de direito, mas sempre é voltado para concurso público de todas as áreas, certo? A gente já trabalhou aqui questão de concurso de ASG e concurso de médico, só para você ter uma ideia. Claro que a gente também trabalha concurso de direito, né? Todas as bancas que você imaginar, questão da OAB,
concurso de nível médio, de nível fundamental, de nível superior, de nível técnico, enfim. Tudo. Tudo. Se caiu direito no seu concurso, a gente trabalha. Perfeito, graças a canais como esse eu pude ter mais conhecimento e ir atrás dos direitos do meu filho. Realmente, eu acho que direito deveria ser uma disciplina obrigatória, certo? Deveria fazer parte da nossa formação básica. Se a gente soubesse pelo menos o artigo 5º da Constituição Federal, nossa vida seria outra. Não sou obrigada. Eu acho que ele comentou lá no Léo. Eu ganhei 3 processos de guarda movidos pelo genitor, que aproveita o fato da esposa dele ser advogada do Ministério Público. Olha, eu não sei como é que é aí na tua cidade, mas aqui em Natal, a regra é que a criança ela deve permanecer onde ela tá. Se ela tá com o pai, deve permanecer com o pai. Se ela tá com a mãe, deve permanecer com a mãe. Mudança de guarda o juiz só dá quando percebe que a guarda que está sendo exercida agora é prejudicial ao desenvolvimento da criança. Certo? Porque a mudança de guarda para a criança é prejudicial. Certo? Então o juiz ele vai querer saber primeiro se tem alguma coisa dando errado. Se não tiver nada dando errado, ele não faz a mudança da guarda. Certo? Ah, eu tenho um assim também. Ah, mas Shanks detesta colo. Ele é muito carinhoso. Ele adora carinho. Ele adora Adora. coçadinha perto do bumbum, na cabeça, certo? Ele deita com a gente, certo? Mas não pega ele no braço porque ele não gosta. Odeia. Aqui tem Ele morava 9. no Acre, ele era criação de dinossauro, que ele tinha. Desculpe, gente do Acre, mas é porque essa pergunta, essa piada não. Aqui tem 9, mas tem um que parece que vai morrer se a gente pega ele no Nossos colo. 9 gatos. 9 gatos. Ei, é E bom quando Rai já faz teve frio, né? 18, né, Rai? Já. Ei, é bom quando faz frio, né? Quando faz frio, eu digo, Joyce, tô com frio, manda um gato aqui pra mim. A gente tem 2. Às vezes os dois ficam com Joyce. Ei, tô com frio, me empresta um gato aí. Rai, ontem eu reclamei muito porque eu tava na cama e a Agra não foi. E ela só vai quando o Rai tá aqui. Comecei, né, fazer o drama, aí da fé, lá vem Agra. Aí deitou. Aí ficou olhando assim pra mim do tipo, era isso que você queria? Era isso que você queria? É porque a Agra, ela é enjoadinha mesmo, sabe? Ela, ela não gosta da gente, mas também ela não gosta de ninguém, né? Ela gosta de Rai. Isso é uma calúnia. Ela gosta de mim. Quando eu estou aí, ela dorme comigo, ela É mastiga verdade. meu cabelo, ela. Eu Aliás, acordei dorme bem perto de hoje. mim. Acordei hoje com o Shanks mastigando meu cabelo. Sim, mas vamos pra atualização do Vamos caso? pra atualização, quero saber o que aconteceu. Diga aí. A atualização. A, es- a esposa do vizinho me enviou a filmagem. Eu realmente não consigo entender isso. Então, meu marido. Então, não consegui entender isso, ponto. Né? Então, meu marido estava andando com um carrinho. E minha filha estava na frente deles quando passaram pela casa do vizinho. Meu vizinho estava lá fora lavando o carro. E minha filha viu o seu gato de estimação e parou para acariciá-lo. Então, meu marido parou. Parou, deixou meu bebê na calçada, não se preocupou em travar as rodas e caminhou até a garagem sem nem se preocupar em olhar para o bebê. Ele ficou de costas para ele por cerca de 5 minutos antes de o carrinho começar a se mover de repente. Eu acho que é porque a calçada fica numa colina ou pode ter sido o vento. Minha filha nunca chegou perto do carrinho, não poderia ter sido ela. O carrinho desceu a calçada com meu filho, foi quando ela começou a gritar e a correr. Se o vizinho começou a correr atrás da minha filha quando ela tropeçou e ele tentou pegá-la. Foi quando o carro da esposa do vizinho entrou na cena e ela parou e começou a correr de volta para o caminho de onde o carrinho estava vindo. Depois disso você não consegue ver nada porque está tudo fora do enquadramento, mas você pode ver toda a comoção. Meu marido ficou ali o tempo todo com a mão na cabeça e olhar vazio no rosto. Ele nem fez nada quando nossa filha estava chorando de tanto se machucar. Ele só começou a chorar quando eu confrontei. Então, assim, ele vinha, a menina vinha na frente dele. A menina parou para falar com o gato, né?
Aí ele viu que o vizinho estava na garagem, ele deixou o carrinho no meio da calçada, não travou as rodas, foi até a garagem, ficou de costa pro carrinho durante 5 minutos. Aí, talvez o fato do carrinho ter sido, ser uma, como ela disse, né? Pode porque seja uma colina ou porque bateu algum vento, mas o carrinho começou a andar só. A menina viu, correu, o vizinho viu, correu, a vizinha vinha, parou o carro e saiu correndo atrás do carrinho e o marido não fez nada. Ficou só olhando para a Por que raios ele não levou o carrinho para a garagem? Por que ele não travou as rodas? Rapaz, eu não sei vocês, mas eu notei alguns sinais de neurodivergência aí, né? Ele tem TDAH, o cara. Mas ter TDAH não significa Mas ter dizer. TDAH não significa dizer que a pessoa ela não consiga ter um mínimo de noção. Nós temos um amigo que ele tem TDAH forte e eu não consigo me imaginar acontecendo uma situação como essa. Eu acho mais fácil ele parar com o carrinho e ficar conversando, atrapalhando a estrada. Assim, a estrada não, a calçada. Seria o que eu faria, provavelmente. Ele ficaria atrapalhando a calçada, certo? Ele ficaria, mas ele não tiraria os olhos da criança, não. Até porque ele sabe que ele tem TDAH, certo? E ele sabe que ele precisa ter um cuidado redobrado. Então, provavelmente ele desenvolveria hiperfoco na criança. Ela termina assim. O que eu faço? Eu realmente não sei o que fazer. Estou em pânico. Essa nunca foi a vida que eu queria para os meus filhos. Não entendo porque ele estava parado ali. Eu nem recebi uma mensagem de texto ou ligação dele desde que recebi o vídeo. Apenas ficou em silêncio. E simplesmente não consigo esquecer os sons do grito da minha filha. É o som que nenhuma mãe gostaria de ouvir. Não posso explicar no momento, mas senti como se meu sangue gelasse. Senti puro medo e nunca mais vou querer ver essa filmagem. Aí ela termina e depois disso não teve mais nenhuma atualização do caso. Depois que as filmagens foram compartilhadas, o cara parou de ligar para ela. Que não tem como justificar, né? Assim, pode ser esse o motivo, ou pode ser simplesmente porque o cara não liga. Acho que vocês não entenderam, mas assim, eu acho que o maior problema não é o TDAH desse cara, é porque ele não liga mesmo. Não. Certo? Eu consegui ver muito homem fazendo isso, largando o menino para ir conversar com um amigo sem ter. Assim, provavelmente ela disse que não me importo com o TDAH dele, que ele deve ter usado isso como desculpa. Claro. Mas aí quando viu as filmagens, dá pra ver, né, também que não foi o TDAH, cara. Ele, tipo assim, nem pra travar as rodinhas do carro ele travou. Ele simplesmente jogou assim o menino e foi falar com o cara. Os dois. Numa movimentada, né? E o interessante é que quando a emergência apareceu, ele ficou calmo, assim. Hã? Todo mundo correu, ele ficou. Hã? Isso. Tá E entendendo? ele só começou a chorar quando ela foi brigar com ele. Até então ele tava Sem entender. só olhando tudo, Na minha opinião, esse cara não liga. O TDAH não é problema. Certo? Esse cara simplesmente não liga. Não liga, tá nem aí. Certo? Lendo aqui os comentários. Isis, eventualmente eu conto com mais detalhes, mas o genitor foi chamado de moleque no final do último processo pelo juiz. Nem te conto, mulher. Teve uma audiência que eu fiz uma vez que eu quase levei o genitor preso. E o genitor era advogado. Tava atuando em causa própria. Isis, quem deixa um carrinho com uma criança assim? Esse pai, aparentemente. Isis, Pra me chorar. sim, não largaria a mão do carrinho. Eu com TDAH e um carrinho, certo? Eu atrapalharia o trânsito. Eu, sei lá, levaria o gato junto com a criança, né? A criança tava lá acariciando o gato, eu levaria o gato junto com a criança, mas eu não tiraria os olhos da criança, não. Certo? E eu não tenho TDAH, mas assim, nosso amigo que tem, eu me vejo fazendo a mesma coisa. Ele teria hiperfoco na criança. E olha que foi ideia dele sair pra passear com as crianças, viu? Foi ela que obrigou. Isis, será que não falta ligação emocional entre a criança e o pai? Provavelmente, Provavelmente. certo? Esse tipo de comportamento sugere uma psicopatia, certo?
Será que esse cara não chorou apenas pra conseguir o perdão da mulher? É possível. Tem gente que só Né? chora quando quer alguma coisa. Que aí é sinal de psicopatia, certo? O psicopata é o cara que ele manipula os próprios sentimentos, tá entendendo? Ele usa do choro, ele usa dos sentimentos dele apenas quando ele quer obter algo, né? Nenhum dos sentimentos dele é verdadeiro. Por isso que diz que o psicopata ele não sente, né? Porque o sentimento é uma coisa espontânea. Quando você tá triste, você chora. Quando você tá feliz, você ri. Tá entendendo? O psicopata, ele ri, ele chora a hora que ele quiser. Tá entendendo? Essa é a diferença do psicopata pra nós. Talvez. Porque a criança menor não corresponde às expectativas do pai e, em muitos casos, o pai passa a ter hiperfoco na criança depois de determinada idade. É, é. Já vi isso acontecer bastante, certo? Olha, eu acompanhei muitos casos de família, minha gente. Eu tenho 16 anos de advocacia, advogo na área de família desde que eu tirei a minha OAB. Só que tem uma coisa que me faz ultrapassar a experiência muito mais. Se eu tivesse 25 anos e não tivesse essa experiência, certo? Eu não teria tanta experiência, certo? Quanto eu tenho agora. Que é trabalhar em núcleo de prática jurídica. Gente, é um laboratório incrível, certo? Você pega de tudo lá. Eu peguei caso de pai presidiário. Ok? Peguei caso de pai presidiário, certo? Eu peguei todo tipo de ação de guarda que você pudesse imaginar. E eu trabalhei lá 2 anos só, certo? Eu tive. E o núcleo nem era lá essas coisas todas, era um núcleo pequeno, certo? Tinha só 1.700 processos, mais ou menos. Desses aí, uns 1.500 era de direito de família, certo? Não é muita coisa. Pode parecer que é, mas não é não, certo? A gente tinha 2 ou 3 turmas de direito que estavam fazendo prática jurídica, certo? Para pensar, por exemplo, que na UNP tem um bocado de turma. Eu acho que o núcleo deles deve ter uns 5.000 processos ou mais. Para pensar que a Defensoria Pública pega a demanda toda do Estado, certo? Aqui no Estado tem uns 80, eu acho que são 80 defensores públicos, não dá conta. Não dá conta. Tá entendendo? 1.700 processos, não é nada isso aí. Mas pra experiência já é muita coisa. Eu vi de tudo. A criança mais nova enche o saco pela carga de trabalho que exige. Há uma certa verdade nisso, né? Mas é aquela coisa, o pai tem que ter a responsabilidade. Não é possível que ele não sabia que a criança mais nova, né, ele ia ter que passar pela etapa da criança mais nova, né? Quando ele resolveu ser pai, certo? O motivo que eu e Joyce, a gente não quer ser pai, pelo menos por enquanto, é porque a gente acha que não tá preparado aí pra essa fase mais chata. Nem para as outras. Pois é, e nem pras outras. Nós somos excelentes tios, Somos. mas ser tio é muito gostoso, é muito bom. É. Porque você aproveita a parte boa e quando enche o Começa a chorar, saco, devolve. você devolve pro pai. Tá entendendo? Ser tio é ótimo. Eu digo isso na visão desse pai. Eu sinto até um certo narcisismo nele. Também, também, certo? Ah, não sei se narcisismo especificamente a gente poderia definir, porque a gente não tem informações dele, né? Nós temos informações sobre ele, mas eu não descartaria o narcisismo não, né? Não descartaria não. A gente precisaria estudar melhor, né?
essa condição paterna. Com o que a gente tem, não sei se a gente vai ter condições. Mas que há uma neurodivergência, claramente aí há. Sinais de psicopatia há. Narcisismo e psicopatia andam juntos, né? Foi até bom você ter falado isso. Porque existe. É muito comum a pessoa ser psicopata e narcisista. Próximo, Tem mais algum último detalhe, não, caso. né? Não. Próximo caso, vamos lá. Sou babaca por colocar as despesas médicas no cartão de crédito da minha mãe. Vamos lá, vamos manter isso prévio. Conta anônima, porque alguns familiares estão aqui. Eu, 25 anos, uma mulher, né? Recebi tutela temporária da minha irmã mais nova durante 100 semanas no outono. A irmã mais nova dela tem 15. Enquanto meus pais, 48 e 46, tiveram que ir ao exterior por vários motivos. Nossos pais me deixaram com o carro e as chaves, e com as chaves da minha mãe, bem como com o cartão de crédito dela, para qualquer despesa que eu pudesse. No primeiro dia que ela ficou comigo, minha irmã me contou que já fazia algumas semanas que sentia muita dor de dente. Ela estava mastigando de apenas um lado da boca e meio hesitante em comer. Eu disse a ela que marcaria uma consulta com o dentista e marquei para o fim de semana. Mas no dia seguinte ela teve febre e seu rosto parecia um pouco inchado daquele lado. E ela disse que estava com muita dor. Liguei novamente para o dentista para que ele pudesse vê-la naquele dia. Acabou sendo um abscesso infectado. Precisávamos arrancar o dente, drenar o abscesso e comprar antibióticos. O seguro dos meus pais cobria grande parte. Eu não tinha certeza do que fazer com o resto. Meus pais não atendiam o telefone devido à diferença do fuso horário. Acabei por colocar no cartão de crédito da minha mãe o valor que precisava ser coberto naquele momento, bem como para pagar a receita do antibiótico quando pegasse. Não pensei muito nisso na época, mas quando meus pais descobriram, ficaram chateados. Papai disse que o cartão de crédito era apenas para despesas diárias padrão, com comida e gasolina, não para fundos de emergência. Abre parênteses, eles não especificaram isso antes de nem forneceram dinheiro separado para emergências. E que eu ultrapassei meus limites ao gastar uma grande quantidade em dinheiro numa situação tão precipitada e cara e que minha mãe teria que pagar. Ofereci-me para pagar. E ele disse para esquecer, que agora já é tarde devido à minha impulsividade. Mamãe também me fez um comentário sobre como eu não verifiquei 3 vezes para ter certeza que minha irmã realmente precisava de cuidados médicos em vez de tentar matar a aula. Isso foi algum tempo atrás, então pensei que havíamos superado isso. Mas então meus pais me disseram que não iríamos nos reunir nas férias nesse inverno. Eu descobri ontem pela minha irmã que um grupo de familiares tinha visitado e meus pais os receberam. Então, com certeza, eles estão mais chateados do que eu pensava. Minha opinião é que eu tomei a decisão necessária para o bem-estar da minha irmã e não me arrependo. Mas poderia ter feito mais para ter certeza de que ele lidaria com isso de maneira mais adequada financeiramente. E talvez esperasse para fazer qualquer coisa que poderia... qualquer coisa até que pudéssemos entrar em contato. No entanto, me ofereci para reembolsar e fui recusada. Como responsável legal em exercício na época, parecia urgente. Eu estava preocupada com minha irmã mais nova e o tratamento precisava ser pago. Sou a babaca? Eu acho que não. Achei Alguém que tem babaca alguma são os pais dúvida? dela. Alguém tem alguma dúvida que não? Só pra saber. Não, né? Sem dúvidas aqui. Ótimo. Gente, Vamos lá. Não, diga assim. Diga aí que tem barraca aqui depois. tem barraco? Tá, Tem. vamos primeiro contextualizar, né? Olha, gente, esses pais aí, eles estão fazendo um exagero muito grande. Eu não vou dizer assim que é exatamente um abandono, né? Não existe abandono material nesse caso, porque, bom, quer queira, quer não, a situação foi resolvida, certo? A menina adolescente, ela teve o tratamento dela, certo? E nós estamos diante aí de uma situação bem pessoal, né? Eu acho que esses pais, eles queriam ter um motivo pra falar mal dessa menina e eles acharam isso aí. É isso. Não há situação jurídica aí. Não existe. Primeiro porque essa menina é de maior, certo? Ela tá sendo o quê? Ela tá sendo punida, na minha opinião, por uma situação que o direito não pode
Não pode fazer nada com relação a ela. Os Por pais. exemplo, no caso, os pais dela poderiam argumentar alguma coisa. Ela se ofereceu para pagar, Hum, né? Mas digamos assim, os pais poderiam de repente cortar o contato dela com a irmã, alegando alguma coisa, ou mais ainda, cobrar o dinheiro. E se tivesse acontecido alguma coisa com a irmã, tipo, a irmã, a mais velha, não levou ela e ela. Isso bom, acabou, digamos que o dente tivesse acabado se tornando muito pior, entendeu? vamos por partes. Primeiro, não, ela deveria ter feito o que ela fez, certo? Se ela estava na guarda provisória, né, inclusive das irmãs, ela tinha a obrigação de fazer o que ela fez, tá certo? Os pais, eles têm uma responsabilidade para com os filhos. Existe a possibilidade, viu, gente, de a gente ter uma guarda provisória por tempo determinado. Também não é muito comum, certo? Mas olha como o núcleo de prática jurídica foi interessante. Até isso eu vi. Chegou uma vez uma mãe que ela ia fazer uma viagem, certo? E ela precisava deixar a filha com uma tia, certo? Mas ela ia voltar. Então a guarda era de 2 anos. Não é nada comum aqui, mas existe sim a possibilidade, certo? Então, gente, os pais eles têm essa responsabilidade sim. E eu acho que se essa irmã ela não tivesse feito o que ela fez, ela poderia ter sido punida. Afastar a convivência da menor com a irmã, a meu ver, não. Não existe motivo legal para isso, nem permissão legal para isso, tá certo? Seria um caso de alienação, certo? Porque essa menina ela não fez nada. Ela salvou, ela fez por onde investir, certo? No bem-estar da irmã. Ela tá certíssima, certo? Ela resguardou a irmã, Ela né? resguardou a irmã, tá? Ela nem precisava devolver esse dinheiro. Não era a responsabilidade dela. Tá entendendo? Não era a responsabilidade dela, certo? Ela podia ter feito isso, ela ficou em dúvida e foi uma dúvida razoável, certo? Ela tinha que dar um jeito, ela deu. Tá muito certo. Posso ler para vocês verem o que mais aconteceu? Deixa só eu ler aqui Vai, o barraco. comentário da Isis. Tomara que esses pais não tenham abscesso bucal, porque dói. Seria negligência não fazer nada, né? Seria. Da parte dela seria. Certo? Eu considero que sim. Eu considero que sim. Ok? Vai lá, Joyce. Vamos lá. Ela fez uma atualização. Uma espécie de atualização, eu acho. Outra noite, conversei um pouco com minha irmã sobre o que aconteceu. E ela disse que mamãe e papai não contaram a ela que não iam me convidar para o Natal. Quando ela perguntou onde eu estava no meu Natal, meu pai disse que eu não poderia ir. Ela sabia que isso era mentira porque eu teria contado a ela se algo acontecesse. E quando ela teve a chance de conversar longe de toda a família visitante, ela me contou o que estava acontecendo. Depois que conversamos, ela ficou muito nervosa e decidiu confrontar nossos pais sobre não me convidar. E pressionou muito sobre o assunto do cartão de crédito, até que eles ainda estão bravos porque a impedi de morrer enquanto eu era sua guardiã. A mãe começou a chorar, o pai começou a gritar com a mãe que é culpa dela as filhas serem assim. Minha irmã disse ao meu pai para calar a boca e não vir falar de mim como se eu não estivesse aqui. Meu pai deu um tapa na minha irmã. Ela me contou e eu, obviamente, liguei para o CPS. CPS, gente, é Child Protection Service, né? Aqui seria o Conselho Tutelar, né? Sim. Aconteceu outra coisa que não posso contar, mas agora minha irmã está no meu apartamento. Meu pai recebeu uma ordem das autoridades para não ficar na mesma propriedade que ela por pelo menos uma semana. Não tenho certeza do que vai acontecer. Não tive notícias da minha mãe, exceto para me informar onde que ela e meu pai estão separados um do outro, caso algo aconteça.
Minha irmã me disse que as semanas em que fui sua tutora foram as 6 semanas mais felizes de sua vida. Eu disse a ela que sinto muito por não ter intervido antes. Choramos muito, deixei que ela ficasse acordada até tarde para jogar o WoW comigo, sim, jogar o WoW. E fizemos mini cheesecakes. Postaria uma atualização se algo acontecer, mas eu acho que eu e ela ficaremos bem. Eu acho que ela fez a coisa certa. A Thaís falou muito rápido aí. Gostou. Nos comentários, é porque eu não coloquei aqui para não ficar muito grande, mas nos comentários ela disse que a irmã dela confessou para ela que sentia dor há muito tempo, já sentia há uns 2 dias, mas não tinha dito nada aos pais, que normalmente os pais costumavam ignorar qualquer coisa, não sei, aí só se preocupavam quando ficava muito grave, porque sempre achava que ela estava mentindo para não ir para a escola. Estamos aí, gente, diante de um caso de abandono sem que haja um abandono, né? Porque Os abandono pais pode americanos ser são muito estranhos. o abandono, ele pode ser material, certo? E aliás, o abandono material que geralmente se qualifica como crime. Quer ver, ó? Abandono material, artigo 244 dos crimes contra a assistência familiar. Olha só, artigo 244 do Código Penal. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge, do filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou assistente ascendente inválido maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa de 1 a 10 vezes o valor do salário mínimo vigente no país. Se o que isso que Joyce relatou não é abandono material, eu não sei mais o que é. Certo? E ó, ela disse que não vai contar outra coisa que aconteceu, mas aparentemente o tapa na irmã foi só o começo, né? Quando se chegou ao fato de o pai não poder entrar em contato com elas, eu acho que talvez quando chegaram lá para falar alguma coisa deve ter escalonado, ele deve ter e tal. Mas a gente dá para ver que nesse caso aqui é o controle. Não é a questão do dinheiro financeiro, porque ela se ofereceu para pagar. É o controle que o cara queria exercer sobre as filhas. Isso é o que, minha gente? O que é que a gente aprendeu sobre isso? Isso é narcisismo. Isso não, juridicamente, não psicologicamente. Vamos lá. A violência doméstica. Violência doméstica. Artigo 7º da Lei Maria da Penha. Violência o quê? Psicológica. Inciso Lógico. 2. Certo? Deixa eu ler aqui os comentários de Isis. A última do genitor do meu filho foi estar concursado pela PM, ganhando 5K, com acordado de 30%, depositando 600. Detalhe, meu filho tem TDAH mais autismo, faz acompanhamento regular com psicólogo, psiquiatra e estuda em colégio particular. Pedi para descontar na folha, ele pediu a redução. Perdeu, né? Ainda executei a diferença paga incorretamente. Fez certíssimo. Muito bem. Graças a canais como esse que entendiam que podia fazer isso, que a pensão não é a favor. Fico lisonjeado, Isis, com o comentário, mas ao mesmo tempo também fico triste, porque não deveria precisar de um canal como esse para que você pudesse se informar. Isso deveria ser de conhecimento de todos, certo? Mas um dia a gente chega lá, né? Um dia eu vou comprovar a todas as pessoas que estudar direito é importante, certo? É importante para todos nós, ok? Então, gente, o que aconteceu aí foi o quê? Violência doméstica, né? E temos também abandono material do filho menor, certo? Ah, olha só, achei um interessantíssimo aqui. Por acaso, eu estava mudando a tela e eu, no Código Penal, achei um outro tipo penal aqui bem interessante. Entrega de filho menor à pessoa inidônea.
Só a título de curiosidade, tá? Entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deveria saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Pena, detenção de 1 a 2 anos. A pena de 1 a 4 anos de reclusão se o agente pratica delito para obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior. Incorre também na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio do menor para o exterior com o fito de obter lucro. Tem um pouquinho a ver com o nosso primeiro caso, né, Joyce? Assim, não que a irmã mais velha fosse inidônea, né? Mas talvez ela fosse despreparada. Ela não estava obrigada a estar preparada para cuidar da criança, dos irmãos, certo? Eu estou dizendo que ela podia estar despreparada, mas eu não estou jogando a culpa nela, certo? Ela era uma jovem adulta, ela não queria ter que cuidar dos filhos, não é responsabilidade dela. Tá entendendo? É responsabilidade dos pais. Tá certo? Aí a pessoa pega e joga para o filho mais velho para cuidar, certo? Não é responsabilidade do filho mais velho cuidar dos irmãos. Tem um termo que aparece muito no Reddit, que é em inglês, né? Eu não sei se é um termo que surgiu recentemente, mas é parentification, que é quando os pais, eles fazem com que os filhos mais velhos criem os filhos menores. Certo? Eu acho que se encaixa aí. Não porque os filhos mais velhos são inidôneos, tá, gente? A palavra inidôneo significa que é uma pessoa que ela oferece risco para a criança, certo? Mas assim, a pessoa pode não estar preparada e aí não é culpa da pessoa, tá certo? Isis, entraria aí em algum caso de intercâmbio ou au pair? Isis, intercâmbio não, porque o intercâmbio existe uma finalidade no intercâmbio, né? Que é o aprendizado, tá certo? Então, o intercâmbio, ele tem um programa, inclusive, de intercâmbio, né? A pessoa não vai fazer um intercâmbio. Conheci uma pessoa qualquer nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, sei lá onde foi. Vou mandar meu filho lá para casa dessa pessoa para essa pessoa fazer o intercâmbio. Não é assim que funciona o intercâmbio, certo? As pessoas que vão fazer o intercâmbio, né? Quando existe vamos dizer assim, uma hospedagem na casa de uma família acolhedora, né? Essa família se inscreveu no programa, ela tem responsabilidades a cumprir, certo? E o pai que envia, ele envia com a finalidade de aprendizado, tá entendendo? Não é como se ele estivesse se livrando de uma responsabilidade, tá entendendo? É diferente, certo? A finalidade é outra. O artigo 245, ele fala, se você ler assim com um pouco mais de atenção, você vai perceber que a finalidade da pessoa que pratica o tipo penal do artigo 245 é de se livrar, de jogar, né? Deixar a criança, certo? Aos cuidados de uma pessoa claramente irresponsável, ou que ela deveria saber que é irresponsável, né? Eu vou até ler para a gente entender melhor isso aí, certo? Entregar filho menor de 18 anos à pessoa cuja companhia saiba ou deva saber, né, que o menor fica moral ou materialmente em perigo, certo? Isso, exatamente. Largar na casa da vizinha que vai pro rolê. Falou certíssimo, né? Ou então largar na casa da vizinha que consome drogas em casa, né? Ou então largar num bordel. Mas se deixar com a avó e a criança estiver segura, tá tudo ok. Tudo bem, né? Uma coisa é você precisar trabalhar, né? Ou sair mesmo, Ou não é também sair. a gente. Sair, a pessoa tem direito de sair, certo?
Deixa eu dizer uma coisa para você, Isis, e para as mães que estão nos assistindo agora na Twitch e no YouTube. Mães, você tem direito de sair pra balada. Você tem direito de ter um namorado. Você tem direito de beber. Você tem direito de se embriagar, certo? Você tem direito de curtir. Agora, seu filho, ele precisa ficar num local seguro. Se ele tá num local seguro, vai se divertir. Vai pra balada. Vai dançar, vai curtir, vai beber. Certo? Pode deixar a criança na casa da mãe, na casa de uma amiga. Pode deixar na casa da irmã. Pode deixar na casa dos padrinhos. São pessoas responsáveis? São? Beleza. Pode deixar. Só não faz disso uma rotina, né? Não é todo final de semana. Você precisa ter um tempo também de lazer com seu filho. Mas não tem problema nenhum você fazer isso de vez em quando. Problema nenhum. Pode fazer. Felipe Melo, advogado, está dizendo a você: você tem direito de se divertir. Se o pai vai pra balada, bebe, fica bêbado, você também tem esse direito. Certo? Só se lembre de deixar a criança em um local seguro. E evidentemente não levar, né? Não é o local certo da criança ficar. Né? Vai pra balada, vai levar a criança? Pera lá. Pera lá. Certo? Posso deixar na casa da minha mãe? Pode. Pode deixar na casa da minha irmã, tia da criança? Pode. Pode deixar na casa de um amiguinho, de uma amiguinha? Pode. Você confia? Essa pessoa oferece algum risco para a criança? Não. Pode deixar. A criança vai adorar. Certo? Vai passar um final de semana maravilhoso com um amiguinho, com um primo, sei lá, com um irmãozinho, com meu irmão, sei lá. Deixa a criança num local seguro, certo? Onde alguém vai tomar conta dela, certo? Onde alguém vai alimentar ela, onde alguém vai cuidar dela, onde alguém vai zelar por ela e vai se divertir. Volta no dia seguinte, tá? De preferência sóbria, viu? Aliás, de preferência não, sóbria. Eu coloquei uma historinha aqui só pra gente encerrar. Hum. É uma historinha divertida. Sobre uma mãe que é foda. Vamos ouvir. É só pra gente encerrar aqui. Vai lá. Muito pesado tudo, né, não, Rai? Demais. Eu nem Vamos lá. nem falar da O título da história é Minha Mãe é Incrível. O cara começa assim: minha mãe é uma mãe incrível. Eu bebo com ela, eu festejo com ela. Meu pai é meio irritadiço e fica irritado quando estou por perto, mas ele é o tipo do velhote que fica em casa. Bem, uma vez estávamos no bar, ele e a mãe dele, né? E um amigo meu apareceu. Eu sempre disse ao meu amigo que as piadas de mãe não me irritavam. Então acho que ele decidiu testar as águas em uma direção diferente. Ele começou a dar em cima da minha mãe, que obviamente não mordeu a isca. Então ela simplesmente o rejeitou. Então ela diz: sabe, viu? Eu sou ótimo na cama. E ao que ela responde: o que te torna tão bom na cama? E ele rapidamente respondeu: meu pau de 33 centímetros. Momento em que eu sorrio, pois eu sei aonde isso vai dar. Ao que minha mãe responde: uau, isso é impressionante. Que tal pegar o seu pau de 30 centímetros e colocar aqui na mesa? Eu nunca vi um pau de 33 centímetros. Sim, minha mãe realmente disse isso. Meu amigo ficou chocado. E então minha mãe disse: você não tem quem se vergonhar se o seu pau realmente tem 33 centímetros. Você deveria se orgulhar. Agora deixe-me vê-lo. Meu amigo ele estava em choque. Momento que minha mãe se levanta e diz, numa voz bem alta, o suficiente para que todos possam ouvir: olhe, se você está com muito medo de sacar seu pau de 33 centímetros e mostrá-lo para mim em público, vamos ao banheiro e você pode me mostrar se você tem o que você diz. O bar inteiro estava olhando para nós.
Ele murmura alguma coisa, ao que minha mãe se senta e diz: olha, querido, é óbvio que você não tem colhão suficiente para brincar comigo, então vai encontrar alguém do seu nível. Meu amigo saiu silenciosamente e me mandou a seguinte mensagem de texto: cara, sua mãe é muito foda. Todos nós rimos. Meu Deus. Boy, eu sou homem e eu quero ser essa mãe. Né? Caramba, bicho. E ele já sabia, por isso que ele disse que as piadas de mãe sua mãe é isso, nunca importaram pra ele, que ele sabia a mãe, né? Aí o cara amigo chegou a tentar tirar onda com a mãe dele e a mãe dele colocou ele no lugar, né? É, meu irmão. É, mas é sério, eu acho que 33 centímetros é até desconfortável. Vai empalar a mulher. É isso. Sai pela boca, pelo amor de Deus. É o trato intestinal da pessoa quase todo, né? Mas enfim, gente. Tem mais alguma história, Joyce? Tem não, né? Não. Terminamos com essa pra poder rir. Muito bem, galera. Vamos reforçar aqui os avisos, tá? Isis, nós temos um Discord, caso você queira entrar no Discord. O link está fixado, tá? Na parte superior. Fique à vontade, viu? Quero também lembrá-los que nós estamos fazendo a nossa enquete, certo? Dos jogos que nós vamos jogar do Switch, certo? E eu vou deixar aqui o link para quem quiser fazer essa votação, certo? Lembrando, galera, que os jogos que estão ganhando neste exato momento são os seguintes. Em primeiro lugar, Zelda 2 Adventure of Link, do Nintendinho, com 8 votos. Em segundo lugar, estão empatados, com 6 votos. Fire Emblem Three Houses, do Switch. Gente, faremos Tree Houses. Tree Houses, ele é maravilhoso esse jogo. Fire Emblem, do Game Boy Advance. E Fire Emblem Engage, do Switch também. Também E em terceiro lugar, estão empatados os seguintes. Final Fantasy VIII Remastered, de multiplataformas. Tem inclusive para Steam, muito bom. Recomendo. Que mais? The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, do Switch, com 5 votos. The Legend of Zelda Ocarina of Time, do Nintendo 64. E com 5 votos só esses 3. Ok? Por favor, votem e escolham aí o que vocês querem ver nas próximas lives de gameplay. Belezinha? depois que você terminar o Mass Effect, né? Depois que terminar o Mass Effect. Quando terminar o Mass Effect 3, essa enquete vai ficar aberta até o dia que a gente vai fazer a live do Switch. Tá bom? Aí depois você tem que jogar o Mass Effect Andromeda. Aí a gente vê, né? Vamos, meus queridos, fazer uma raid. Uhum. O Válvula tá só com uma pessoa, viu? Deixa eu ver. Mas será que eu mando pra ele? Quem teve aqui foi o Pontifex. Pontifex. Mas o Pontifex O geralmente não Pontifex tá faz. online. Não, geralmente ele faz live de manhã. Deixa eu ver quem é que tá on aqui. E eu comprei o tripé pra poder fazer live do plano e não tô fazendo. Quem tá Mas foi usando esse porque eu tripé não sou eu. consegui. Mas é porque eu não consegui deixar de uma forma que ficasse confortável pra fazer que nem o pessoal faz. O pessoal bota que fica a câmera bem assim. E eu não consigo deixar a câmera desse ângulo. Aí eu fiquei frustrada. Faz a boa e velha gambiarra. Deixa eu ver Quando aqui. o Rai vier aqui de novo, aí eu vou tentar a Tem gambiarra com ela. Tem o pessoal do. Tem o Válvula, realmente. Tem o Lana, tá focando. Tem o Primaguinha. O Primaguinha já recebeu uma raid. Eu, inclusive, fui pra lá. Foi na raid do Leozinho.
Deixa eu ver o que mais. Vamos acabar indo pro Válvula, né? Ai, volta no válvula. Eu não voto em ninguém. Vocês têm alguma sugestão? Tem, Isis? Você quer raid pra algum canal? O que é que você acha? Tem os famosinhos também, o Cogumelando aí. Tá fazendo. Tá fazendo gameplay, eu acho. Bom, qualquer coisa eu vou. Ah, tem a Tsubaki também. Tsubaki tá 34 pessoas. Barba Branca TV. Flical. Homem, vamos fazer o seguinte. Vou mandar aqui vocês pra um canal surpresa, que nem eu sei qual é. Vou mandar vocês aqui pra um canal. Deixa eu ver aqui. Quem é que vai aparecer primeiro na pesquisa? Rai, diga uma letra aí do alfabeto. J. Vixe. Só tá aparecendo o canal grande. Danado, é? J, tá bom. Ixi, tem nenhum canal? Tem. Tá aqui. Vamos pra esse canal aqui. Beleza, galera? Amanhã vou ver se a gente faz gameplay, tá certo? Não vou prometer muita coisa, mas já estou preparando a aula de quinta-feira. Espero vocês aqui. Vamos de direito civil, tá bom? Um cheiro e até mais. Bye bye. 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 Bye.